Marcos, capítulo 1, verso 13 e 14. Depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A vocação dos discípulos, é o subtítulo agora. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Poderia sentar em nome de Jesus. Querido Deus, gratos somos por essa noite. Coloco minha vida diante de Ti e peço que o Senhor nessa hora passe Teu sangue sobre a minha vida. Que o Senhor me purifique dos meus pecados, Senhor. Que não seja carne e sangue, mas que seja Teu Espírito Santo a ministrar o Teu corpo, a Tua igreja, Senhor. Por isso, Senhor Deus, que permita que eu não encontre recurso em mim, só em Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada, Deus, e que aquela palavra que diz que ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada se cumpra nessa noite na vida dessa igreja. É o que pedimos no Teu nome. Amém e amém. Irmãos, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, é como se nós fôssemos matriculados numa escola e na qual o Senhor Jesus, Ele sempre irá nos dar lições, nos ensinar coisas. Quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é uma caminhada em que nós nunca vamos conhecer em totalidade. A palavra de Deus diz que Ele é insondável, que Ele é inescrutável. A palavra de Deus diz que nós dependemos do Espírito Santo, que prescruta as profundezas de Deus e nos revela no Espírito. Então a única forma de nós conhecermos Deus um pouco mais é através do Espírito Santo de Deus, segundo a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 2. Então, nós precisamos ter em mente que quando nós nos matriculamos nessa escola, vai ser um aprendizado eterno. Por isso, o nosso coração, ele precisa ser um coração de discípulo. Nosso coração, ele precisa estar dobrado diante do Senhor, porque senão nós vamos achar que sabemos tudo e não sabemos nada. E na verdade, andamos segundo o nosso próprio entendimento, e não segundo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E é tão precioso, irmãos, o que o Senhor tem nos dado. É muito precioso. No Evangelho de Marcos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Jesus, ele não disse que o reino de Deus se estabeleceria no milênio. Jesus não diz que o reino de Deus se estabeleceria num tempo futuro. Jesus não diz que ele reinaria num tempo futuro. Jesus diz que o tempo estava cumprido. É o termo que ele usa. Ele fala assim:
o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quando ele determina que o tempo está cumprido, esse reino de Deus está próximo, não significa o contexto de tempo. Ele não está falando aqui que o reino de Deus está próximo e a proximidade do reino de Deus está daqui para uma semana ou para daqui a um mês. A conotação desse texto não está dando ênfase na questão do tempo, mas que o reino de Deus está próximo no sentido de alcance. O reino de Deus está próximo porque ele está hoje disponível a você, porque o tempo se cumpriu. Esse reino não se estabelecerá futuramente. Ele se estabeleceu a partir do momento em que a igreja se estabelece. Porque o reino de Deus, ele não está ligado a território. O reino de Deus não está limitado pelo tempo. O reino de Deus, ele não está diretamente ligado a local, a cidade, a planejamento, mas o reino de Deus está estabelecido através de um governo. Quando Jesus ele usa essa palavra, ele vem falando que o reino de Deus está próximo de você, mas ele vem falando que o reino de Deus está próximo de você a partir do momento em que você entende o governo estabelecido por ele. Ele não está falando de proximidade de semana, daqui a um mês, mas ele fala que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós, e ele está no vosso alcance. Ele está disponível para vocês. E aí, num segundo momento, ele vem falando que ele desce para Galiléia e ele começa a pregar para os irmãos que pescavam, Simão Pedro. E quando ele prega para aqueles homens, ele fala para aqueles homens uma palavra: vem e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Você entende que quando Jesus convida o povo para o seu reino e para o seu governo, ele só estabelece um critério. Um critério. Segundo o chamamento de Pedro. E segundo o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Timóteo, capítulo 1 e 2, ele vem falando assim: aquele que é chamado por Cristo não milita as milícias dessa terra. Quantos lembram desse texto? E nem milita segundo a sua vontade, mas segundo aquele que o arregimentou. Isso está lá em Timóteo. Então o critério que o Senhor Jesus estabelece mediante o seu reino é o seguinte: ele fala assim, olha só, vem e segue-me. Sabe o que significa? Significa que esses homens eles tiveram que virar as costas para tudo aquilo que era a zona de conforto deles no sentido de mundo. No sentido do que era as suas seguranças. No sentido do que era aquilo que eles se apoiavam. Ele olha para ele e fala assim: hoje você é pescador de peixe, né? Mas eu vou fazer você pescador de homens. Ele fala assim, ó, você não vai mais viver para isso aí não. Você não vai mais olhar para o contexto. Você não vai mais se preocupar com o contexto do mundo. Sabe, aquelas preocupações nas quais nós nos envolvemos, ganhar, perder, estabelecer, criar uma gordurinha, né? Ter uma finança saudável, ter um conforto, ter um dinheirinho no banco. Sabe, todas as preocupações seculares que nós temos, que nos distraem do Senhor. Foi o que ele falou para Pedro. Ô Pedro, você não é mais pescador de peixe. Eu vou fazer de você pescador de homens. Ele tira aquele servo do ambiente que o causava ansiedade, que o causava preocupações. E essa preocupação acompanhou os discípulos durante toda a caminhada. Os discípulos vão lá, veem a multiplicação de pães e peixes, a primeira e a segunda. Aí eles entram no barco com Jesus e eles estavam assim, não, mas nós não trouxemos pães.
Jesus olha para ele e fala assim: vem cá, vocês não viram lá? Quantos peixes eu multipliquei, quantos pães eu multipliquei, quantos cestos sobraram? Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Em toda a caminhada cristã, a preocupação do homem era a solicitude desse mundo. E Jesus, ele vem falando para que, cara, não se preocupa com isso não. Não olha para essas coisas. Não foque nisso. Mas por que Jesus vinha falando essas coisas? Por que Jesus vinha tirando os homens do foco do mundo, do foco das conquistas, do foco do conforto, do foco do ter? Por que Jesus vinha fazendo isso? Eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Salmo de número 35, verso 4. Que o Senhor encontre caminho em nossos corações nessa noite. Salmo 135, a partir do verso 4. Antes de eu ler... Nós temos tido o privilégio de desfrutar do Senhor nesses tempos, de receber do Senhor nesses tempos. E uma das coisas que o Senhor tem mais falado no nosso meio, nesse período, é que nós precisamos entregar o nosso caminho a Ele. Que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E entregar a vida ao Senhor Jesus não consiste simplesmente em levantar a sua mão e aceitá-lo. Não. Entregar a sua vida a Jesus é você não ter outra fonte de satisfação que não seja Ele. E para ilustrar isso, eu vi uma história realmente, um livro, né, da história de um homem, e o nome desse homem é Fritz Kreisler, e ele era um violinista alemão, assim, muito bom, dos melhores do mundo. Ele era um cara milionário. E era um violinista, assim, extraordinário. E um dado tempo, ele descobriu que tinha um violino. E esse violino era raríssimo. Era um violino que tinha sido feito de uma forma totalmente especial. Tinha sido construído com uma madeira diferenciada. E aquele violino, ele fazia um som maravilhoso, e aquele milionário, aquele multimilionário olhou assim e falou assim: eu dou toda a minha fortuna para adquirir esse violino. E passa-se o tempo, ele roda todos os locais onde vendia, antiquários e tal, e não acha. E aí ele é informado de que um outro homem rico, de posses, tinha adquirido esse violino num antiquário, e tinha pagado um valor enorme. E ele começa a ir na casa desse homem e fala para ele assim: eu quero comprar esse violino, eu vou dar toda a minha fortuna. E eles começam a entrar nessa negociação. E o dono do violino, aquele rapaz, o homem que tinha comprado o violino, fala: não, eu não vou vender, porque ele sabia o valor que aquele violino tinha. Ele sabia que aquele violino era raro, era uma peça maravilhosa e que ele não podia vender. Mas ele insistiu tanto, que um dado momento em que aquele milionário estava, esse alemão estava, o Fritz estava na casa desse homem, falando com ele que queria comprar o violino, ele falou assim: eu não vou te vender o violino não, mas eu vou deixar você tocar o violino. E aí aquele especialista, né,
pega aquele violino e começa a consertar, né, a tocar aquele violino dentro da casa, e aquele violino faz um som assim maravilhoso, e toma conta da casa inteira, e aquele som foi tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que o homem que tinha adquirido o violino falou assim: eu não quero mais violino. E aí o Fritz, né, ficou assim olhando e falou assim: mas como você não quer mais? Eu não quero mais o violino. Mas por que você não quer mais o violino? Porque o violino na minha mão não vai fazer o som que faz na sua mão. Porque esse violino para mim não tem mais serventia nenhuma depois do que eu vi o que esse violino é na sua mão. Depois do que eu percebi a ferramenta que ele é na mão de um especialista. Eu não quero mais segurar esse violino. Eu não quero esse violino mais na minha vida. Leva esse violino embora. E o Fritz levou aquele violino embora. Nós precisamos aprender com essa história. De que nós não temos condição de governar a nossa vida. Quando nós governamos a nossa vida, nós somos como aquele homem que adquiriu o violino, mas não sabe tocar. E o máximo que a gente vai fazer é barulho. O máximo que a gente vai fazer é incomodar um vizinho, é incomodar o cônjuge. Mas o violino, que é a nossa vida, na mão do especialista, que é o nosso Senhor, ele é capaz de fazer um barulho que ninguém consegue conter. A nossa vida na mão daquele que consegue nos ensinar, na mão daquele que te conhece, irmão. Não existe outro lugar que a tua vida possa estar que não seja integralmente na mão desse Senhor. Não existe outro caminho, outro local que a tua vida tem que estar, que não seja na mão desse Senhor. Quantos desastres em casamentos, porque as vidas não estão nessa condição. Quantos desastres na nossa vida com os nossos filhos, porque o Senhor não nos ganhou totalmente. Meu irmão, quando eu falo que Cristo Jesus, Ele é o mais formoso entre homens, entre os filhos dos homens, significa que, se nós contemplarmos a face do Senhor, nada mais nos atrairá que não seja Ele, irmãos. Nada vai atrair mais a nossa atenção. Se o dia em que contemplarmos a face do Senhor, nunca mais nada nos atrairá nesse mundo, irmãos. Nunca mais nada será primazia na nossa vida. Nós carecemos de contemplar o Senhor. Nós carecemos de contemplar as glórias do nosso Senhor. Nós carecemos de olhar para Ele diariamente. Nós precisamos olhar para Ele. E se nós não tivermos essa consciência, esse entendimento, isso bem fresco na nossa mente, irmãos, existem dois caminhos: a frieza, a dor. Sabe por quê, irmão? Porque Eclesiastes 3:11 diz o seguinte: que existe um vazio no coração do homem do tamanho do universo. Existe um vazio no coração do homem do tamanho do universo. E todos nós aqui, um dia, tentamos preencher esse vazio com coisas. Um dia nós achamos que esse vazio seria preenchido por um carro. Um dia nós achamos que esse vazio seria preenchido por uma esposa. Um dia nós achamos que esse vazio seria preenchido por um filho. Mas esse vazio não é preenchido por nada que não seja o amor de Deus. Porque no complemento desse texto, vem falando que o Senhor colocou um vazio no coração do homem, do tamanho da eternidade, e o homem não consegue contemplar as coisas que Deus fez. É essa a obra do maligno. É fazer com que você não perceba as obras de Deus na sua vida. E quando você não consegue contemplar as obras de Deus, quando você não consegue contemplar a grandeza da sua majestade, você vive uma vida pobre diante do Senhor. Você vive uma vida vazia. Você vive uma vida fraca. Você vive uma vida que você começa a buscar essa completude em coisas. Você até serve o Senhor. Você até vem na igreja. Mas a tua satisfação não está mais aqui. A tua satisfação está naquilo que você conquistou.
ou naquilo que você ainda não conquistou. Porque existe esse buraco no nosso peito. Mas esse buraco ele foi feito para ser preenchido pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo. Porque no próprio complemento do texto vem falando que as coisas que o Senhor criou, o homem não consegue contemplar. Existe um buraco, mas o homem não sabe o que é. Porque o homem não consegue contemplar essas maravilhas. Essa realidade. Reino fala de governo estabelecido, irmãos. Reino fala de um governo. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a clamar pela vinda desse reino a nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós. Sabe o que a gente está clamando? Senhor, venha e nos encabeça. Venha e nos governa. Mas nós falamos isso com os nossos lábios, mas quando nós temos que dar esse governo na mão dele, nós pegamos a nossa vida e direcionamos com as nossas mãos. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que o Senhor nos livre de estar pegando e fazendo coisas e colocando a mão naquilo que não é para colocar, irmãos. Às vezes nós nos pegamos fazendo muitas coisas, mas o que Deus está querendo é só... Me ouve. Me ouve. Me escuta. Para tudo. Me ouve. A Bíblia fala lá em Levítico que quando eles ungiram um sacerdote, eles passavam sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no pé, no dedão do pé direito. Dizendo que a partir daquele momento, aquele sacerdote ele ia caminhar segundo aquilo que ele ouvia. Ele ia trabalhar segundo aquilo que ele ouvia. Sabe o que significa a palavra diácono, irmãos? Aquele que aguarda a voz do Senhor. Diácono é aquele servo que fica esperando. Fala que teu servo ouve. Diácono não é aquele que sai fazendo as coisas atabalhoadamente, de qualquer forma. Não, vamos para limpar, vamos limpar, é para cortar, vamos cortar, é para fazer, vamos fazer, é para cantar, é para cantar. Não é assim, irmão, não é assim, irmão. Nós temos um Senhor. E sabe o que Ele quer que nós façamos? Preserve esse lugar dele. Em muitos locais, esse lugar de governo do Senhor não é preservado. Porque nós governamos a nossa vida. Porque nós tomamos as decisões. Porque nós fazemos as coisas. Porque nós somos uma geração fast food, né? Geração drive-thru. Tudo automático, tudo rápido. Mas com o Senhor não é assim, irmãos. Abre a tua Bíblia. Olha, já abriu, né? Salmo 134, verso 4. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Em algumas versões, para o seu tesouro. Alguém tem essa versão aí? Para o seu tesouro. Não é isso? Jacó e Israel é um tipo da... Jacó e Israel é um tipo da igreja. Não é isso? Jacó e Israel é um tipo da igreja. Né? Então ele fala que a igreja é o seu tesouro. Amém? Vamos abrir em outro texto, em 1 Crônicas, capítulo 26. Verso 20 e 22. 1 Crônicas, capítulo 26. Todos abriram?
1 Crônicas 26, 20 e 22 diz assim: dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefe das famílias da família de Gerson, Jeiel, os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seus irmãos, estavam estes a cargo do tesouro da casa do Senhor. Depois, se você quiser, leia esse texto em casa. Quando o Senhor estabeleceu a sua casa através de Salomão, em cada cômodo da casa de Deus existiam guardas. Existiam homens que ficavam nas portas guardando cada recâmara da casa de Deus. E isso era feito em turnos. Então não existia momento em que não tivessem levitas guardando as portas da casa do Senhor. Trazendo para o tipo esses levitas que são colocados aqui nesse texto, mostram todos aqueles que oficiam, que trabalham, que de alguma forma cooperam para o serviço na casa do Senhor. E ele vem falando que um certo nome aqui, dos irmãos, aqui, Zetã e Joel, e seus irmãos estavam a cargo do tesouro da casa do Senhor. Então ele vem falando que na casa do Senhor tinha tesouros, amém? E no primeiro texto que eu li, falava que que a igreja de Deus é o tesouro do próprio Senhor, amém? Então ele vem falando de duas condições. Uma, nós somos esse tesouro, como igreja, reunidas. Outro, nós temos que guardar esse tesouro. São dois princípios que têm que estar aqui, ó. Em Apocalipse capítulo 2, o Senhor vem falando assim: guarda o que tens para que não seja roubado. Em algumas versões, tirado. Então o Senhor vem colocando: uma, nós somos esse tesouro. Duas, nós temos que guardar esse tesouro. Irmãos, se a nossa mente não tiver entendido com profundidade o privilégio que nós temos, o encargo que nós temos e a responsabilidade que nós temos, se a nossa mente não entender isso, se nós não entendermos isso com profundeza, uma coisa eu posso dizer para nós, irmãos: o nosso inimigo entende. Se nós não entendermos isso com profundidade, uma coisa eu posso dizer para você, irmão: a Bíblia fala que Satanás crê e treme. Satanás, ele sabe o poder que a palavra de Deus tem. Satanás, ele sabe o poder que a palavra de Deus e que o conhecimento desse próprio Deus tem, irmãos. Satanás sabe que o conhecimento de Deus nos transforma. Satanás sabe que o conhecimento de Deus faz com que a nossa vida seja enriquecida. Satanás sabe que é através do conhecimento de Deus que o testemunho de Deus é restaurado na sua própria igreja. Se nós não entendermos, irmãos, eu posso te dizer que o inimigo está trabalhando 24 horas por dia, sabe para quê? Para que você não entenda. Se você não entende, irmãos, eu posso dizer para você que o inimigo da sua alma, ele está labutando dia e noite para que você permaneça com uma vida rasa diante do Senhor. Porque se você permanecer com uma vida rasa diante do Senhor, o testemunho de Cristo não é restaurado e a igreja perde sentido.
Então, irmãos, se nós não formos enriquecidos pelo conhecimento de Deus, porque a Bíblia fala que o tesouro, né, ele só tem uma função: adornar. O que Cristo faz com a sua noiva? Ele adorna. Ele cuida, ele limpa, ele lava, ele enfeita. E vi a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus a adorná-la. Essa é a função do nosso Senhor, irmãos. É nos enriquecer. Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1. Por isso que quando esse livro, irmão, é aberto, Satanás rilha os dentes. Todas as vezes que a igreja do Senhor abre esse livro, no nome do Senhor, para conhecer o Senhor, ele rilha os dentes. Sabe por que ele rilha o dente? Porque é através disso que nós somos restaurados, irmãos. Todas as vezes que nos reunimos no nome do Senhor, ele rilha os dentes, irmãos. Todas as vezes que essa palavra é aberta, ele rilha os dentes. Todas as vezes que nasce no seu coração o desejo de se aprofundar no Senhor, ele rilha os dentes e vai colocar barreira. Todas as vezes que tu se levanta e fala assim, agora eu vou. Ele vai mover céu, ele vai mover terra. Mas ele não pode fazer, porque Satanás não é criador. O que ele pode é desfazer. Porque ele é ladrão. Porque ele é salteador. Ele não pode te dar paz. Mas ele pode tirar a tua paz. Porque ele rouba. Você entende? Ele não pode te dar saúde. Mas ele pode te roubar a saúde. Ele não pode te dar prosperidade. Mas ele pode roubar o que você tem. Então a diferença entre Deus e Satanás é essa. Que o Senhor cria, dá do que é dele. Porque ele é a paz. Dá do que é dele porque ele é amor. Dá do que é dele porque ele é a saúde, a satisfação. Ele é o Senhor. Então ele dá do que ele tem. Satanás não rouba do que você tem. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Amém? Todos estão acompanhando? Amém. Pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha para cá. Você entende o que eu estou falando? Sabe por que tantas coisas dentro da igreja? Sabe por que tanto entretenimento? Para que você não seja enriquecido com o conhecimento de Deus e sabedoria de Deus, que é Cristo. Para que você não conheça profundamente a obra, a pessoa, a vontade de Cristo. Sabe por quê? Porque boa, perfeita e agradável é a vontade dele. Então Satanás, dentro daquilo que você despreza, ou talvez não considere,
Né? Porque às vezes nós entramos no culto, recebemos uma palavra, mas saímos ali fora e já esquecemos o que foi dito. Né? Ele não. Satanás, ele está trabalhando 24 horas por dia para que você permaneça sem se aprofundar no Senhor. Ele está trabalhando 24 horas por dia para que você permaneça não sendo enriquecido com a sabedoria que é Cristo. Não seja enriquecido com quem Ele é, com o que Ele fez, com a obra da cruz, porque são essas coisas que enriquecem a igreja. São essas coisas que fazem a igreja ser transformadas à imagem do Senhor. Conforme nós juntos contemplamos o Senhor, nós vamos sendo transformados através dele. E é disso que eu estou falando quando eu me refiro a Satanás labutar 24 horas por dia. E é daquilo que talvez você não esteja considerando. Que nós temos um grande privilégio. Nós temos o privilégio de guardar o tesouro de Deus que é Cristo. Nós temos o privilégio de guardar Cristo, de ser o seu tabernáculo, de ser o seu templo. Nós temos o privilégio de guardar Cristo. Irmãos, e com isso ser enriquecido. Nós somos enriquecidos com a sabedoria de Deus, que é a obra de Cristo Jesus. Que o Senhor encontre caminho na nossa mente. Que o Senhor encontre caminho no nosso coração, que o fundamento da igreja, irmão, a necessidade da igreja é refletir o sol da justiça, que é o Cristo. É ser como a lua para o sol. A lua por si só ela não tem luz própria. A lua por si só ela não tem brilho. Mas ela, quando o sol reflete, joga a luz nela, ela reflete, ela ilumina. Essa é a nossa função, irmãos. Enquanto igreja do Senhor. Que nós possamos entregar nossa vida ao Senhor em totalidade. Que esse governo seja estabelecido. Que eu não seja o norte da minha vida porque eu só produzo sons ruins. Todas as vezes que eu governo a minha vida, eu só faço coisas das quais eu me envergonho. O Senhor se manifestou para isso, irmãos. E Ele te chamou para, através de você, as pessoas enxerguem Cristo. Mas em muito sentido, o inimigo de nossas almas tem ganhado vantagem. Porque ele leva a sério o trabalho que ele veio fazer. Ele veio roubar, matar e destruir. Como nós compartilhamos na parte da manhã, e eu quero compartilhar conosco nessa hora. Não existe, irmãos, experiência com Deus que não mude a nossa caminhada. Não existe experiência com Deus. Não existe. Que não impacte nosso viver diário, irmãos. Qualquer experiência com Deus que não impacte o nosso viver diário, ela não foi no Senhor. Ela foi na nossa emoção, ela foi em qualquer lugar. Menos no Senhor. Se nós tivermos experiência com Deus, irmãos, a nossa face, ela resplandece. A nossa vida é transformada. Você vê no texto de Marcos que eu li, o encontro de Pedro com Jesus fez ele dar meia volta. Larga o peixe e vem pescar o homem. Larga as tuas ansiedades. Você vai viver para mim. Senhor, mas nós deixamos a nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossa mulher por ti. Em verdade eu vos digo que aquele que deixou seu pai, sua mãe, sua mulher por mim,
ainda nesta vida receberá 100 por um. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele olha para João e fala assim: rapaz, eis aí tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Meu irmão, somos nós que somos enriquecidos com essa relação. Então nós precisamos tirar da nossa cabeça, irmãos, que vir à igreja é um favor. Que estar no meio dos irmãos não é. Somos nós que ganhamos. Porque se nós pensamos assim, o dia que as coisas não fluem da forma que achamos, nós viramos as costas. Nossa vida com Deus não é uma troca, irmão. É graça. Ele não aceita o que você dá de volta. Ele que deu. Foi eu quem fiz o penoso trabalho. Não é assim? E seu trabalho é descansar em mim. Sou eu quem fiz o seu penoso trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Nós precisamos descansar nele, irmãos. Nós precisamos contemplar essas coisas, irmãos. Nós precisamos entender que é dentro dessas realidades que nós somos enriquecidos com essa graça, com esse amor, irmãos. É quando nos reunimos e pode ter certeza que é assim que somos enriquecidos. É através dos irmãos, é através da igreja que o Senhor vai moldando a igreja, a sua própria imagem, para que nós possamos, sim, testemunhar. Mas antes Ele tem que nos ajustar. Nós entramos nessa escola, irmãos. E nós permaneceremos nela até o fim, aprendendo. Mas o que nós precisamos ter hoje é um coração de discípulo, coração de aprendiz, coração atento àquilo que o seu Senhor quer. Amém?